como vencer momentos difíceis, eu lembrei na hora de uma história que não fui eu que criei e que sofre algumas variações, algumas oscilações, mas a moral da história é sempre a mesma, né? Certa vez um velho, um sábio, antes de morrer, entregou duas cartas pro seu neto e falou: Meu neto, infelizmente eu não pude te deixar riquezas, bens materiais, mas a minha maior riqueza, a minha melhor herança, o que eu podia deixar de melhor para você, tá aqui dentro desses dois envelopes. E aí ele deu dois envelopes e em cada um deles, em um estava escrito: Abra esse envelope quando estiver passando por um momento difícil. Abra esse outro envelope quando você estiver passando por um momento maravilhoso, pelo melhor momento da sua vida. E o neto, muito triste, pegou aquelas duas cartas ali, guardou dentro do bolso, assim, né, do paletó, e o vô dele, infelizmente, faleceu. Passaram-se aí 10 anos. Ele estava no auge da sua vida, na juventude, onde tudo dá certo, onde ele tinha energia física, onde ele tinha muitos projetos, muitos amigos, tudo estava maravilhoso. E numa noite, numa madrugada, quando ele sentou, depois de chegar de uma festa, ele sentou na cama e disse, e lembrou do avô dele dizendo que no melhor momento da vida dele, ele deveria abrir aquele envelope. E aí, naquela madrugada, ele procurou aquele casaco velho que ele tinha guardado os envelopes e depois de encontrar dentro do guarda-roupa, ele pegou aquele envelope e abriu e estava escrito assim: Vai passar. E ele, sem entender muito bem, guardou aquilo e seguiu a vida dele. E aquela era a melhor herança que o vô dele tinha para os momentos bons. Passaram-se alguns anos, como tudo na vida, as coisas começaram a desandar. O que dava certo antes não estava dando certo agora, os negócios não estavam indo tão bem, o relacionamento dele estava bem difícil. E aquele jovem, que já não era tão jovem assim, depois de uma noite muito difícil, ele se lembrou da herança que o avô dele tinha deixado. Então ele foi naquele mesmo casaco, encontrou o segundo envelope, abriu aquele envelope e naquele envelope estava escrito: Vai passar. E aí, quando ele abriu aquele envelope, ele entendeu que tanto os momentos bons da vida passam, tanto os momentos ruins na vida passam. E como sair do fundo do poço, Matheus? Você começou a aula aí, você está falando de história. Como que eu saio do fundo do poço? A primeira coisa que você precisa anotar aí é: vai passar. Eu lembro de uma outra história, e aí essa história ela é bíblica, né? E provavelmente você já tenha ouvido falar também, que é a história do José do Egito, que basicamente, resumidamente, ele disse que o Egito teria 7 anos de fartura, mas eles deveriam se preparar porque haveria 7 anos de escassez em toda a terra. E depois de José interpretar o sonho ali do faraó, o faraó ouviu José, ele nos anos de fartura, ele se preparou e nos 7 anos seguintes, o único lugar da face da terra em que não havia escassez era o Egito. Então, ali o Egito ele se tornou a nação mais próspera da terra, porque ele se preparou. Então, da mesma maneira que haveriam 7 anos de fartura, haveriam 7 anos de escassez. Então, a vida ela é um ciclo. E você precisa entender isso. Nem todo problema é eterno, nem todo momento bom é eterno. Os momentos bons, eles são maravilhosos para a gente desfrutar e os momentos ruins são bons, são maravilhosos porque a gente entende que nós somos humanos. Quando as coisas dão muito certo, principalmente se a gente é jovem, né? A gente tá descobrindo a vida, tá realizando coisas. A gente tende a achar que nós somos super-heróis e que nada pode dar errado.
tudo é perfeito, somos invencíveis e tudo dá certo. Essa é é o primeiro passo para a ruína. É você achar que sempre tudo vai dar certo. Não é verdade. Então, você precisa entender que a vida ela é feita de ciclos de momentos. A vida é feita de picos e vales, né? Imagina um gráfico. E nesse gráfico, um ecocardiograma, né? Imagina um eco. É um eco, um eletro. É um eco, acho que é um ecocardiograma, que fica com aqueles risquinhos assim, né? Toda vez que o seu coração ele se movimenta, ele oscila, ele faz ó, tum, 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 tum. Ele varia, né? Ele varia os seus batimentos cardíacos. Num gráfico de vendas de uma empresa, quando você vai fazer uma análise, você vê que vão ter meses que vão ter um pico de vendas, outros meses vão ter vales de vendas, momentos menores de vendas, picos maiores ainda de vendas. Então, o ciclo de crescimento e o ciclo de retração é normal. Você precisa entender isso para você sair do fundo do poço. Poço financeiro, poço emocional, poço espiritual. Por que você precisa entender isso? Porque a segunda fase é você entender que os seus vales, eles vão acontecer, só que eles não precisam ser menores do que o anterior. Se você teve um pico e vai ter um vale, ok. Agora, no próximo pico, tente ter um pico de sucesso maior e um vale menor. É um gráfico ascendente. Imagina que ele vai crescendo, ele tem até quedas, mas as quedas dele são sempre menores do que as quedas anteriores. Esses são os ciclos da vida. Eu não sei qual é o nível de vale, qual é o nível do fundo do poço que você está agora. Mas o seu objetivo não é o seu objetivo ele tem que ser nunca mais chegar num nível igual a esse ou pior do que esse. Vão existir outros momentos difíceis e você tem que entender qual vai ser a tua baixa, qual vai ser o teu novo vale, porque é assim mesmo. Então, nessa aula aqui, eu quero que você entenda que a vida ela é feita de ciclos. Ciclos, ciclos, ciclos. Ciclos positivos, ciclos de alta, ciclos de baixa. E aqui eu separei método para você entender como sair do fundo do poço. Você está pronto para aprender? Deixa eu saber aqui se você está pronto. Escreve aqui nos comentários aqui, ó, estou pronto. Deixa eu saber se você entendeu que a vida é feita de ciclos e você está pronto para romper esse ciclo de baixa e chegar num novo ciclo de alta. Beleza? Vamos lá? Vamos lá, deixa eu, ó. Eu tô lendo os comentários, coloca aqui. Beleza? Matheus, como eu faço para sair do fundo do poço? Primeiro você entendeu que a vida é ciclo. Agora eu quero que você entenda o segundo conceito, que é o conceito do o que não fazer. Você não chegou aí porque te colocaram. Você não chegou aí porque te colocaram. E se você acredita nisso, você precisa resolver um outro problema antes de sair desse fundo do poço. Porque provavelmente essa é a principal causa para você estar no fundo do poço. Que é o quê? A vitimização. Não, eu caí no fundo do poço porque me roubaram. Não. É você que não foi prudente. Caí no fundo do poço porque eu fui traído. Será que você escolheu a pessoa certa para estar andando com você? Então, a primeira fase é você descobrir o que te levou a isso. O que me levou ao fundo do poço? Qual é a minha responsabilidade nisso? Porque a partir do momento que você sai desse ciclo, quando você entende isso, o que te levou dentro a cair nesse ciclo, você descobre a maravilhosa estratégia do que não fazer. Tão importante quanto saber o que fazer é você saber o que não fazer. Qual o grande problema da maioria das pessoas que estão passando por dificuldades?
Elas querem receber um plano imediato para que elas saiam dali o mais rápido possível. A primeira coisa, antes de você sair do poço, é você descobrir o que te levou ao poço. A primeira coisa para você sair do fundo do poço é parar de cavar o poço. Porque se você não reconhece o que te fez cair dentro desse vale, é provável que você comece a cavar o poço achando que vai sair do outro lado, né? Antigamente, né, quando eu era criança, eu achava que se você cavasse o buraco, você saía na China. Não é assim que você sai do fundo do poço, não, meu querido. Então você tem que parar de cavar. Imagina que você tá no mar e levou um caixote. Aqui no Rio a gente fala caixote, né? Veio uma onda e te encobriu. Você foi coberto pela água ali e tá se debatendo no mar. Tá se debatendo, se debatendo, se debatendo, bebendo água. Se desesperou por ter levado um caixote. O que eu faço quando levo um caixote? Olha, eu tenho que nadar. Não, antes de você, depois de levar um caixote, antes de você começar a nadar, você precisa parar de se desesperar. Você não pode se desesperar. O que fazer quando eu estiver me afogando? Nadar. O que não fazer? Não me desesperar. Porque se você leva um caixote, se você está se afogando e você se desespera, você se cansa, você tem cãibras, você bebe mais água porque você não controla a tua respiração. A água que bate na sua boca entra direto. E você se afoga. Mesmo que você saiba nadar. Você sabia que a maioria das pessoas que se afogam é porque a maioria das pessoas que se afogam, elas sabem nadar, elas têm contato com o mar, só que elas se afogam simplesmente porque elas se desesperam naquele momento. E aí elas se cansam, têm cãibras. Se você nada durante muito tempo, teu corpo começa a sentir. Tem cãibra, se tua perna dá cãibra no meio do mar, olha que prejuízo. Então, como que eu faço para sair do fundo do poço? Para de cavar, entende o que não fazer. O que que eu não posso fazer? O que que eu não posso fazer? O que eu estou fazendo hoje que está só me enfiando mais dentro desse buraco? O que eu fiz no passado que me levou a essa situação e eu não posso repetir? É uma autoanálise mesmo, entendeu? O que não fazer? Eu lembro, eu lembro de uma história minha, para você entender melhor isso, que foi num momento bem, bem complexo da minha vida, né? Eu tava para pagar aluguel, pagar várias coisas ali e os negócios não seguiram como eu esperava, como a vida, né? É assim, né? Você espera uma coisa e acontece outra. E, cara, esse foi um momento desesperador para mim. Eu lembro que eu peguei uma bicicleta aqui de casa e fui andar de bicicleta. Eu sumi, peguei a bicicleta e desapareci, fui pedalar, fui fazer outras coisas, fui sem rumo, literalmente sem rumo, porque eu estava entrando numa crise de ansiedade e aquilo me desesperava, porque muitas coisas chegando, muitas contas chegando, muitas responsabilidades empilhadas e aquilo era uma novidade para mim. Naquele momento ali eu falei, eu cheguei no fundo do poço. Aquilo era o fundo do poço para mim. Porque eu não via saída, eu não via luz, eu só via água entrando no fundo do poço, a água subindo, 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 subindo. Eu falei, meu Deus, como que eu lido com isso? Como é que eu saio daqui? E eu peguei a minha bicicleta e fui pedalar, fui, não sei o que que eu queria fazer naquele momento, mas eu sei que eu peguei a minha bicicleta e fui. E foi engraçado, porque eu andei, rodei, parei na beira de uma pista, sentei e falei: o que que eu faço? Como que eu cheguei nessa situação? Quais foram as decisões que eu tomei que me chegaram, que me levaram nesse momento?
E aí eu cheguei nas minhas conclusões ali e falei, vai dar certo. Mas não falei que vai dar certo porque eu tinha só fé que ia dar certo. Vai dar certo porque eu identifiquei o que eu tinha feito de errado. E aí eu voltei para casa e passou 1, 2 meses naquela situação de aperto ali e a gente conseguiu sair, né? E para melhorar essa situação, minha esposa ainda estava grávida. Então, como que você lida, como que você encara os ciclos de baixa da sua vida? Você encara como acusação ou você encara como um momento de reflexão? O que não fazer é usar esse momento para refletir. Você está no fundo do poço, você tem que parar de cavar e começar a refletir como é que você chegou ali, meu querido. Tem que acabar com esse desespero. O desespero só vai fazer com que você beba água. Você vai ficar se debatendo, se cansando. Você vai perder noite de sono. Você vai parar de comer porque tá com problema, porque tá no fundo do poço. Não! Você tem que dormir. Você tem que renegociar suas dívidas, independente do tamanho que elas sejam. Você tem que ter paz. Uma cabeça atribulada não é uma cabeça inteligente. Não é uma cabeça que tem a condição de tomar boas decisões. Tem que queimar essas gorduras aí. Porque um abismo puxa outro abismo. Mateus, como sair do fundo do poço? A primeira coisa, o que eu não posso fazer mais? Qual a segunda coisa, Mateus? Você precisa entender quais são as armadilhas que te prendem nisso. A gente fez um curso há um tempo atrás, e eu vou deixar aqui na descrição o link para essa aula, que são as armadilhas que te prendem em vícios. Mas podem ser armadilhas que te prendem nos problemas, as armadilhas que te prendem no fundo do poço. As armadilhas que destroem a sua vida. São três: armadilhas situacionais, armadilhas emocionais e armadilhas espirituais. Imagina que a armadilha situacional é um inimigo. É um inimigo seu da guerra que te viu. Numa guerra a gente quer camuflado, escondido. A gente não quer ser notado pelo inimigo. Certo? Então, imagina que uma armadilha situacional é um inimigo que te identificou no campo de batalha. E aí ele puxou uma bazuca e BUM! Atirou em você. A armadilha situacional é essa. É alguém terceiro de fora que te joga num problema, numa armadilha. Às vezes é uma briga que você tem com o teu marido, com a tua mulher, com o teu filho, um estresse no trabalho, um problema financeiro. O problema financeiro é um inimigo que te identificou e atirou para cima de você e você caiu. Você foi abatido. Então, existem armadilhas que são gatilhos situacionais que te fazem cair e que te fazem querer cavar mais ainda. Te faz querer achar que o buraco é confortável, é gostoso, é tranquilo. Que te faz querer ficar quietinho na sua. Não, meu querido, você tem que odiar. Você tem que odiar o fundo do poço. Tem que querer sair daí o mais rápido possível. Só que se você estagna, se você para, significa que o inimigo situacional te derrotou. Mateus, qual a segunda armadilha? A armadilha emocional. A armadilha emocional é como um campo minado. É um campo minado que você não está vendo as minas terrestres ali, as minas que estão dentro, estão escondidas. Mas quando você pisa nelas, elas fazem o quê? Elas explodem. Se a armadilha situacional ela é ativada por um terceiro, por uma situação terceira de fora, exterior a você, a armadilha emocional é ativada dentro de você. É um campo minado, você precisa pisar. Talvez seja um momento de estresse seu, um momento de ansiedade, um momento de depressão, um momento de medo que vai te ativa uma armadilha emocional que você vai lá e cai no erro. Briguei com meu marido, briguei com a minha mulher
essa armadilha situacional me fez cair também numa armadilha emocional, que é a armadilha da frustração, que é a armadilha da raiva. E aí, o que que eu faço? Às vezes, o meu fundo do poço é um fundo do poço alimentar. Eu estou com muita raiva, eu vou é comer. E aí você desconta na comida. Eu estou com muita raiva, então eu vou usar droga. Eu vou comprar. Teu fundo do poço financeiro é você se descontar toda os teus problemas emocionais em compra, em dívida. Então existem armadilhas emocionais que são ativadas. Quando você pisa numa mina, ela explode com você. Qual a terceira armadilha, Matheus? A armadilha espiritual, que essa é mais poderosa que tem. Por quê? Porque ela é uma armadilha onde você tem um infiltrado dentro do teu exército, dentro do teu quartel-general. Se um inimigo ele te vê e te ataca, se o outro é uma bomba, uma mina que está camuflada, a armadilha espiritual é um infiltrado. E aí, o melhor exemplo de infiltrado dentro da tua mente é a acusação. Às vezes você é uma pessoa que se acusa muito, você se culpa muito o tempo inteiro. E toda vez que você se culpa, você cava mais. Você cava mais. Você cava, você cava, você cava, você cava, você cava. E aí você só se afunda no fundo do poço. Porque eu não sei se você sabe, mas quanto mais você cava, mais água aparece. Um poço artesiano é assim, né? Você fura 1 metro, não tem água. 2 metros, não tem água. 3 metros, não tem água. 4 metros, 20 metros. Pô, tem muita água aqui. E quanto mais você cava, quanto mais você entra no lençol freático, mais água tem. Então, quanto mais você cava, mais o teu poço enche de água. Daqui a pouco você morre. Você pode escolher como você vai morrer. Você vai morrer sem oxigênio ou você vai morrer afogado dentro do fundo do poço. Você entendeu? Então, a acusação, o espírito de acusação, o espírito de culpa, ele é uma armadilha espiritual. Porque ela é invisível. Ela é invisível, você não vê. Às vezes ela é inconsciente. Você nem percebe mais que você se culpa. Você nem percebe mais que você se acusa. Às vezes você quer fazer alguma coisa nova e você desiste porque já deu errado uma vez, mas você simplesmente desiste e você nem percebeu. É isso, não vai dar certo não, deixa pra lá. E acabou, segue a tua vida. Só que você não percebe que isso é uma armadilha espiritual. É uma armadilha de acusação. Deu errado no passado, vai dar errado no futuro. Não vou nem tentar. Já tentei salvar meu casamento uma vez, deu errado. Vou nem tentar de novo. Já tentei empreender, deu errado, não vou nem tentar de novo. Isso é armadilha espiritual. Fui enganado, fui traído uma vez, agora não vou confiar em mais ninguém. Armadilha espiritual. Tem uma aula onde a gente fala mais só sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição para você se aprofundar só nesse tema, que ele é muito importante, ele é poderoso. Ele é poderoso. Você precisa entender como identificar as armadilhas que te prendem dentro do fundo do poço, dentro de vício. Mateus, qual a outra maneira para eu resolver problemas? Para eu sair do fundo do poço? Para eu sair dessa situação de bosta que eu tô? O que que eu faço? Existe uma coisa aí, eu vou trazer um conceito técnico, porque eu sou, né? Nada disso. Existe uma coisa chamada administração por objetivos. Você precisa entender que você não vai sair do fundo do poço de uma vez. É mais fácil você aceitar isso. Você não vai dormir gordo e acordar magro. Você não vai, cara. Não vai. Você não vai se cadastrar, você não vai se matricular na academia e vai ficar forte. Você não vai no nutricionista e vai emagrecer só porque você foi no nutricionista. Você não vai abrir uma empresa e vai estar ganhando rico, multimilionário no dia seguinte. Tudo exige processo. Tudo exige processo.
As coisas importantes levam tempo. As coisas fáceis, a porta larga é a porta do inferno. Provavelmente a porta, o buraco de entrada desse poço que você se meteu era larga. Não era um poço estreito, não, que você teve que se apertar para entrar, não. Provavelmente era uma piscina gigantesca que você só pulou dentro. Só que aí ele é um funil, né? A boca do poço é larga para você cair rápido e ele vai afunilando, porque quanto mais apertado fica, mais difícil fica de você voltar. Você vai se espremendo, se amassando dentro do fundo do poço. Então, para você sair disso, você precisa entender que existem processos. Você não vai resolver isso de uma única vez. A administração por objetivos é o que, Matheus? Você vai colocar metas. Se a tua meta é sair do fundo do poço, essa é a tua meta final. Qual é a tua o que você precisa atingir antes de sair do fundo do poço? Cara, eu preciso negociar as minhas dívidas. Tá bom, preciso negociar minhas dívidas, mas antes disso, antes de negociar suas dívidas, o que você precisa saber? Ah, eu preciso mapear todas as minhas dívidas. Eu preciso saber exatamente quanto eu devo para eu poder negociar. Beleza. E antes disso, o que você precisa saber? Eu preciso saber o quanto de dinheiro realmente eu tenho. O quanto de dinheiro mensal eu posso destinar para pagar as parcelas de todas as negociações. Ah, então antes de você sair do fundo do poço financeiro, você precisa primeiro entender quanto do teu orçamento você pode tirar para resolver o seu problema financeiro. Você conseguiu entender essa escada de metas, essa escada de objetivos? É como se cada meta fosse um degrau que você vai construindo dentro do fundo do poço, né? Ao invés de você cavar para baixo, você vai começar a cavar nas paredes. Cavei na parede um primeiro degrau. Botei meu pezinho ali. Vou começar a cavar agora em cima, para eu botar a minha mão. Depois vou cavar em cima, que aí eu boto meu pé e consigo botar minha mão. E você vai escalando. Isso é administração por objetivos. Como que eu saio do fundo do poço? Fundo do poço é o objetivo final. Quais são os objetivos anteriores que você precisa resolver, que você precisa atingir? Existe uma maravilha nisso. Por quê? Porque a primeira coisa que você vai sentir quando você fizer isso é sentir um progresso, um crescimento, um avanço progressivo. Porque se você coloca uma meta única e muito difícil lá na frente, aquilo vai demorar para chegar, porque as coisas não acontecem da noite para o dia. E aí passa uma semana, um mês, 6 meses, um ano e você não chegou lá naquele objetivo final. Aí o que você faz? Desanima, desiste. Ah, não vai dar certo para mim, tá muito difícil, é muito impossível. Calma. É você que não soube gerenciar suas expectativas. Como que eu gerencio as minhas expectativas? Quebra a sua meta final, o seu objetivo final, em vários objetivos menores. Coloca degraus dentro do teu poço para você ir escalando esses degraus. Porque você vai ter uma meta de 7 dias e vai trabalhar em cima dela, porque você sabe que essa tua meta de 7 dias vai te levar para a meta de 14, para a meta de 21, para a meta de 28, para a meta de 3 meses, para a meta de um semestre, para a meta de um ano, para a meta de 10 anos. E aí quando você vê, você juntou R$ 1 milhão no teu banco, você resolveu o seu problema financeiro, você tem várias filiais da sua empresa, você se casou e teve filhos. Você, quando perceber, a tua vida avançou. Por quê? Você parou de ficar olhando para a meta final. Você só se preocupou com o que você precisava fazer para chegar no próximo passo, o próximo nível, o próximo degrau. Então esquece sair do fundo do poço. Esquece. O fundo do poço é só a meta final. Você precisa focar agora em colocar o teu primeiro degrau.
Qual pode ser o teu primeiro degrau para você começar a chegar no teu objetivo final? Foca nele. Você consegue entender isso? Mateus, outra maneira, como que eu saio, que isso daí tá explodindo na minha cabeça, como que eu faço para sair desse buraco que eu tô? Você precisa. Como que eu falo isso para que você não entenda mal? Você precisa mudar seus ambientes, você precisa romper ciclos e você precisa parar de justificar os seus problemas e começar a resolver. Como assim? Tem muita gente que acostuma com o problema. Ah, o meu marido bebe, mas graças a Deus ele não me bate. Tem gente que é assim, né? Ah, ele fala que tem um problema, mas poderia ser pior. Ah, graças a Deus que não é pior, né? Ah, o meu filho não estuda, mas graças a Deus ele não usa drogas. Calma aí. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um problema não justifica outro. Não é porque você não tem um problema que você não, um problema X, que você não tem que resolver o problema Y. Tem que parar de ficar justificando o problema. Tem que resolver. Então você tem que romper esse ciclo. Ah, mas eu ganho mal no trabalho, mas pelo menos eu recebo em dia. Não. Você tem que ganhar bem e ganhar em dia. Pelo amor de Deus, para com isso. Então, você precisa começar a mudar os seus ambientes, a mudar, a romper esse ciclo. Você precisa entender o que te faz manter no fundo do poço, porque vão ter pessoas que vão jogar a corda para você e vão te ajudar a puxar, e vão ter pessoas que vão jogar igual no desenho, né? Antigamente tinha uns desenhos que jogavam uma bigorna, né? Jogavam uma âncora, né? Pra uma pessoa, e a pessoa segurava a âncora e ela caía dentro do buraco e ia embora, né? Tinha muitos desenhos que faziam essa alusão, né? Então tem pessoas que vão te jogar corda, vão ter pessoas que vão te jogar âncora. Você tem que começar a se afastar de pessoas que te jogam âncora. Poxa, mas ela não joga por mal, aquela pessoa não faz isso por mal. Não faz por mal, mas faz. Então você começa a se distanciar de algumas pessoas. Mateus, mas eu vou ficar sozinho? Não. Você começa a se distanciar de algumas pessoas que são âncoras e começa a frequentar outros ambientes para encontrar pessoas que são corda. Você vê que muitas pessoas que procuram uma igreja quando estão com problemas, elas procuram a igreja porque elas querem se sentir acolhidas, abraçadas. Tudo bem que tem muitas igrejas aí que, né, você entende. Mas muitas pessoas que estão passando por dificuldades, procuram uma igreja, elas querem se sentir acolhidas. Elas querem encontrar pessoas que são corda. Anota assim, ó, pessoas âncoras, pessoas corda. Você precisa começar a mudar os seus ambientes para encontrar pessoas corda. Você precisa romper ciclos de amizades, ciclos de pessoas que são âncoras da sua vida. Porque senão, ao invés dela te ajudar a sair do poço, ela vai te afundar. E ela vai te afundar e vai seguir com a vida dela. Você já viu pessoas que só apontam um problema e não te dão solução? Tá errado aqui, né? Cadê a solução, meu querido? Você só fala que tá errado? Como assim? Tá errado, tá errado. Mas o que você acha que a gente pode fazer para resolver isso? É assim, proatividade, né? Porque senão você cai na armadilha espiritual, na armadilha do acusador. Então você precisa se conectar às pessoas que são corda. Mateus, onde eu encontro pessoas que são corda? Vai ter que caçar. Vai ter que caçar. Nós aqui criamos uma comunidade, uma rede de pessoas que são corda, pessoas fortes, pessoas que estão saindo do poço, pessoas que já saíram do poço e se tornaram cordas, pessoas que estão se ajudando em tempo inteiro.
Se você quiser conhecer essa comunidade, essa rede de pessoas corda, onde você vai encontrar muito armamento, muita munição, muita ferramenta para te ajudar a não só sair do poço, mas começar a escalar o Everest. Você vai sair do poço e escalar montanhas para você atingir os seus objetivos. Porque não é possível que a tua vida inteira você vai passar vivendo, resolvendo dores, resolvendo problemas. Não é possível que você vai passar a tua vida inteira sem desfrutar e aproveitar do que realmente é bom e do que realmente Deus preparou para você. É por isso que a gente construiu uma comunidade, né, para ajudar você a chegar nesses objetivos. A comunidade é um grupo de cordas, de pessoas cordas, que vão te dar ferramentas e munições para você sair do fundo do poço e escalar montanhas. Eu deixei na descrição aqui o link para você conhecer a comunidade, conhecer o grupo e, se fizer sentido para você, fazer parte, se inscrever, tá certo? Esse foi o nosso tema de aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários aqui, porque eu quero ler cada um deles, tá certo? E estamos juntos. Até o próximo encontro. A próxima aula é especial e eu quero te ver daqui a pouquinho na próxima aula. Um abraço e até daqui a pouco.